Fala, meu povo! Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido GDcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá aí batendo na nossa porta. Black Friday. Não, gente, é Black Friday mesmo, né? Pelo menos a gente espera que seja. Vocês querem falar o nome seus hoje? Yuri Magalhães, estou aqui com as duas digníssimas, melhores companhias, melhor companhia impossível. E em solidariedade a Camila, meu nome é Karen. Camila sou eu, né? Só sobrou. Camila Reticências. Eu paguei um pix pra Ingrid hoje de manhã pra ele falar isso. Mas, gente, vamos falar sobre esse negócio que tá aí, né? Que acontece todos os anos e que a gente percebe, por esse Black Fraud, né? Que a gente percebe que existem algumas coisinhas que o brasileiro faz aquele agento e aí acaba não sendo o que deveria ser, né? Fala um pouquinho mais pra nós, cara, sobre aquele negócio que você gosta de falar. Como eu sempre digo, as pessoas acabam subindo o preço antes para chegar na época da Black Friday e falar que tá dando desconto, mas não tem nada de desconto. E daí que as pessoas percebem, né, e falam que essa Black Friday é uma fraude, assim como Camila falou. E a partir disso aí as empresas vêm fazendo campanha de marketing falando Black Friday de verdade. Mas se tudo é de verdade, como é que você vai saber o que é a fraude? Acaba que também gera essa desconfiança. Então, tem que tomar muito cuidado e não usar somente aquela palavrinha de verdade, mas que as pessoas, fazer uma campanha com a estratégia para que as pessoas percebam realmente que a Black Friday é de verdade. Porque, principalmente, quem já é cliente das empresas vai saber o preço real e vai estar esperando ali pela Black Friday para poder pagar mais barato. E aí que vem a frustração. Mas tem aquela palavra, né, que eu acredito que ninguém pensa, ou que começa um planejamento ali, vamos dizer que com 5 dias antes da Black Friday, isso não é planejamento. Então aqui eu tenho 3 vertentes para falar para vocês, que é a parte administrativa, Camila vai falar melhor disso, a parte de marketing também Karen fala melhor, e eu vou falar um pouco da parte comercial, porque hoje o comercial é um dos locais que a pessoa menos investe seu tempo e dinheiro nele, em conversão, em prospecção, em trazer o cliente certo. Eu acho que isso aí também vocês podem falar com proporção, mas eu acredito que trazer um planejamento com administrativo, com marketing, com comercial para trabalhar todos juntos, a probabilidade de uma Black Friday ser verdadeira, porque o propósito dela é muito bom. O propósito da Black Friday é trazer, não só, porque existe uma coisa que eu até quero que a Camila fale melhor, que é a questão da margem. Como chegar à margem, como trazer a margem para trabalhar certo, da forma certa, mais próximo do propósito que você criou dentro da Black Friday, de meta, né? Mas esse é um gap, né? Eu, como administradora por formação, por paixão, né, sou uma defensora assídua dessa profissão, porque as pessoas elas não entendem que administrar, gerir é uma coisa tão importante quanto, por exemplo, vender, às vezes, né? Então a gente fala aqui de 3 pilares que, como o Yuri citou, né, são fundamentais, que é a gestão administrativa, a gestão comercial e a gestão do marketing, porque isso precisa estar, né, andando junto, né? Uma coisa, em harmonia. Isso, em harmonia. Uma coisa alavanca a outra e não uma coisa tem que culpar a outra pelos maus resultados. É um conjunto, né, de coisas. E eu já trabalhei em empresa familiar, em empresas, né, industriais, em fábricas que tinham processos muito bem definidos e claro que erros acontecem, sempre vão acontecer, mas a diferença, a grande questão, né, está na gestão. Nessa gestão como um todo, na gestão de processo, eu mesmo me autodenominei gestora de processo dentro da nossa agência, inclusive. Ninguém me deu esse cargo, mas eu quis. E aí, porque eu acredito muito nessa questão da gestão, né? E esses 3 pilares, nós, com os nossos estudos, nossas vivências, nós conseguimos identificar que esses 3 pilares, eles são muito importantes. E eles têm muita diferença na questão do resultado final da Black Friday. Porque ao invés de se prepararem para essa data que já vem ali, todo ano tem, né?
como o Yuri falou, eles deixam para fazer em cima da hora e acaba virando o que Karen falou, que é a Black Friday de verdade, que nem, na verdade nem é de verdade. Como dizia Chorão, né? Quem é de mentira, de verdade, sabe quem é de mentira. Então, tem toda essa questão de gerir bem esses processos para conseguir ter um resultado, não só na Black Friday. Eu vou até citar uma questão aqui que eu já até tinha comentado com os meninos em relação ao carnaval. Que o carnaval, a festa do carnaval, ela acaba quando o carnaval acaba, né? As datas do carnaval. Mas o carnaval ele existe o ano todo, porque o ano todo existe planejamento para o próximo ano, relacionado às próximas fantasias, relacionado ao próximo enredo, relacionado a quem são as pessoas que vão estar ali, então o carnaval ele é um planejamento, ele tem um planejamento que já começa no ano anterior, que é o que eu falo que falta, que a gente acredita que falta aí nas empresas, que elas ficam colocando a culpa separadamente em cada uma dessas coisas que a gente falou, né? Basicamente é isso. E aí a data fica sendo uma data, né, que fica queimada no mercado. Existe uma coisa que não é trabalhada na Black Friday, que se chama base de dados. Vamos colocar o base comercial. Todos os comerciais hoje da empresa, eles trabalham de uma forma monótona e com pouco resultado. Então, isso é básico, isso é de todo mundo, que é assim, ó, como você investe o seu tempo em algo e que está dando certo, você sempre vai culpar alguém. Eu falo para os donos de empresa mesmo, para quem está caçando ali, qual o problema da sua equipe nisso. Então, Camilo pegou uma palavra lá atrás que para mim é o que faz todo sentido. Se chama processos. Então, hoje, pelo esse treinamento comercial que eu criei, eu comecei a perceber que as pessoas não se preocupam com processos comerciais. Elas se preocupam com vender. Agora é assim, existe a venda que você vai conseguir vender sozinho, sim, mas existe uma palavra linda, maravilhosa, que todo mundo quer chegar nela, que se chama escala. Todo mundo quer vender muito. Mas o que você está fazendo por isso? O plano de ação, seu planejamento, como que o comercial trabalha junto com o marketing, com o administrativo da empresa, onde que ele pode chegar. Por exemplo, a questão da margem mesmo, margem de valor. Ela é construída durante quanto tempo? Você vai pegar itens pelo valor próximo da Black Friday? Isso é uma estratégia que até mesmo o seu fornecedor vai usar. Que a Black Friday vai segurar ali um valor, ou pode ser que ele te passe mais barato, mas você deixar para cima da hora é sempre arriscado. Você tem que ter essa noção. Então eu acho que, tipo assim, alguns empreendedores eles não estão abertos ou adeptos a correr riscos. Esse é o problema do comerciante, do empresário, que ou você é empresário e está adepto a correr riscos, ou você não é empresário, você só está dançando, você está entrando na dança agora. E o que acontece? As empresas que têm esses 3 pilares muito bem definidos, não dá errado. Lucra muito na Black Friday. Por isso que a Black Friday é sim uma ideia muito boa pro mercado, né? É claro que o brasileiro sempre quer dar aquele jeitinho, mas quem não dá o jeitinho também consegue muita coisa aí. Tem uma estratégia de marketing que eu acho muito foda, assim, muito grande, que é a estratégia que a gente comentou alguns dias atrás, que é a da Coca-Cola. Ela passa todo mês ali fazendo seu fortalecimento de marca, seu brand, fazendo tudo certo, colocando seus produtos, igual a Camila vai falar melhor, porque tem uma parte que ela fala sobre a colocação de nome da Coca-Cola, que é fantástica. E aí eu coloco, no final do ano a gente começa a ver muito mais a Coca de 3 litros. E ela cria toda uma estratégia durante todo o ano para vender essa Coca de 3 litros no final do ano. Então, quer dizer, se uma empresa do tamanho da Coca-Cola, com a representatividade da Coca-Cola, ela começa a planejar no início do ano para vender no final, o que você está esperando para começar a planejar agora para vender o ano que vem? Tem muita gente que... Aconteceram 2 situações essa semana comigo, não comigo, mas com pessoas com quem eu conversei, na verdade 3 situações diferentes. Na primeira situação, a pessoa falou assim, olha, eu acredito que eu tenho até comentado com você isso, não sei, mas não lembro. Eu acredito que a pessoa falou assim, eu não vou fechar agora, vou começar no ano que vem. Aí eu falei, tá, beleza. Eu teria vários argumentos para concluir a venda se eu quisesse realmente falar com ela que deixar para depois é uma péssima ideia. Mas, por N questões, a gente também respeita, né, o momento da pessoa, o momento do cliente e tudo mais.
Uma outra situação foi, eu também estava em negociação com uma pessoa, e essa pessoa falou, porque marketing, falando do marketing, né? O marketing que é bom, ele é caro, e o marketing que é barato, ele não me entrega o que eu quero. É óbvio, né? Só que parece óbvio, mas não, a questão da percepção de valor que as pessoas têm, às vezes ela é distorcida. Porque se eu não tenho um bom marketing e eu preciso dele para vender, então eu não vou vender. Mas se eu também tenho um bom marketing e não tenho um bom comercial, eu também não vou conseguir vender. Mas se eu tenho um bom marketing, tenho um bom comercial, mas eu não sei gerir a minha empresa, eu vou quebrar. Então, eu falo com propriedade, porque eu sou administradora e eu já tive uma empresa que faliu. Uma só, graças a Deus. Mas faliu por falta de administração. Porque se eu tivesse gerido a empresa da forma que eu deveria ter gerido, ela não teria quebrado, porque ela tinha um potencial enorme. Mas tinha outras questões na época, enfim. E uma outra questão que eu acho muito legal, eu estava conversando com um conhecido de muito tempo e ele me perguntou sobre dropshipping. Sobre afiliado, sobre várias coisas. E o que eu falei para ele foi: é difícil você gerir o que você não pode controlar. E dropshipping é uma dessas questões. Eu não consigo controlar o estoque do meu fornecedor porque ele não está vendendo só para mim. Ele está vendendo para mim, está vendendo para os clientes dele, está vendendo para outras pessoas que estão fazendo dropshipping. Então, como que você gere o que você não controla? É difícil. Eu posso dizer que é quase impossível, né? Então, se você não tem ali um plano de gestão para o ano todo, se você não tem... Gente, na faculdade eu lembro o quanto a gente falava da importância de se planejar os próximos 5 anos. Hoje ninguém mais faz isso. Todo mundo é imediatista, eu quero planejar o amanhã e daqui 5 anos eu não quero nem saber. Então, por isso, né, aí já entra numa outra questão da minha parte de coach, né? As ansiedades com o futuro, porque as pessoas pensam no futuro de amanhã, elas não pensam no futuro do planejamento daqui 5 anos. Só que amanhã é difícil as coisas mudarem do dia para a noite. Se você não tem ali uma base sólida, se você não está construindo... Por que a maioria desiste do mercado digital? Porque quer resultado para ontem. E como qualquer outra coisa na sua vida, existe uma estrutura que você precisa criar para você ter resultado. Então, quando a gente pega uma empresa, por exemplo, do marketing que está começando, ela espera que daqui uma semana ela já esteja bombando de vender. E as coisas não são assim. Porque precisa alinhar a gestão comercial, eu preciso alinhar a gestão do marketing, eu preciso alinhar a gestão administrativa. Para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu lembro que minha faculdade, o meu TCC foi sobre a análise financeira da abertura de um hotel lá em Capitólio. Eu fiz uma análise financeira da abertura desse hotel. E assim, não só da abertura dele, mas para daqui 5 anos da abertura desse hotel. E eu lembro que o retorno sobre o investimento, que gerava lá no torno de 2 milhões de reais na época, ele era de 7 anos. Porque é a média de retorno de um hotel. Então hoje eu quero investir 100 reais no tráfego e ter retorno de 100 mil. É muito discrepante o que as pessoas têm na cabeça delas hoje do que é retorno. Por isso que eu falo, marketing ele é muito específico, é muito particular. Então, eu consigo aplicar várias estratégias em várias pessoas. Karen pode falar melhor sobre isso. Eu consigo aplicar a mesma estratégia em alguns casos, mas existem muitas especificidades que atrapalham a pessoa, que faz diferença ali na hora de eu aplico essa mesma estratégia em tal pessoa, mas essa pessoa gosta de gravar vídeo e essa aqui não. E eu sei que o que gera resultado vai ser o Reel, que vai facilitar ali a antecipação do resultado da Reel. Aí ela vê, não, mas o que você está fazendo não funciona. Tá, mas e sua parte? Que é o que o Yuri está falando sobre as empresas. E seu planejamento anual? Como é que tá? Como é que tá seu planejamento de 6 meses da sobrevivência de sua empresa? Não tem? Então, I'm sorry, sinto muito, mas a chance de dar errado é muito grande. E por outro lado, às vezes tem duas partes ali que estão ótimas. Por exemplo, o que todo mundo vê. O que todo mundo vê? Que a empresa está vendendo, o comercial está maravilhoso, a loja presencial está cheia, o site está entrando gente toda hora, o marketing está bombando, está em televisão, está em tráfego, está em tudo. Então, todo mundo já pensa assim, nossa, essa empresa é grande. A Black Friday dela é ótima, as campanhas dela são maravilhosas, mas ninguém vê o lado administrativo. Então,
é um susto quando você olha assim para uma empresa, nossa, aquela empresa grande quebrou, mas como? Sendo que eu estava vendo ela em todo lugar, sendo que vendia bastante. Ninguém pensa que tem que ter os três lados. Eu falo que a parte de ser investidor, ela é uma parte que requer um pouco de cuidado que as pessoas não estão dispostas a ter. Porque quando você entra como investidor, que é isso que Camila falou, por exemplo, você quer um investimento para salvar a sua vida ou você quer um investimento como uma cabeça de investidor? Porque, vamos colocar aí, um hotel. Se o hotel demora 7 anos para você conseguir ter aquela maturação de mercado, claro que pode vir antes, mas depende do seu planejamento. Porque para mim vai muito em cima do seu planejamento. Você consegue acelerar? Consegue. Você vai acelerar culpando o gestor de tráfego por não trazer pessoas? Você vai acelerar não treinando o seu comercial e não colocando uma especialidade dentro do seu comercial para ele conseguir trazer novas pessoas para lá? Tanto que hoje eu acho que a falta de planejamento ela é tão grande que vamos colocar alguns sites que direcionam, que faz a divulgação para o seu hotel, é exatamente ele ganha em cima da falta de organização. Porque você consegue fazer muita coisa, talvez não tudo, mas você consegue fazer muita coisa. Mas você prefere culpar alguém, culpar o marketing, culpar o administrativo, culpar o comercial, por uma coisa que também é responsabilidade sua, que é aquela palavrinha bem pequenininha que atrapalha tudo, gestão. Como que está a gestão da sua empresa hoje? E em contrapartida tem aquelas pessoas, aqueles empresários que pensam assim, fulano não faz o serviço direito, eu vou fazer tudo. Porque é fácil demais. Eu vou administrar, eu vou fazer o marketing e eu vou vender porque eu consigo. A plaquinha da porta. Aí depois percebe que não dá para fazer aquilo, né? E contrata um marketing, por exemplo, porque o marketing vai vender, o marketing vai administrar, o marketing vai fazer tudo. É isso que a maioria das pessoas tem na cabeça. Eu vou contratar uma empresa de marketing, eu já estou pagando muito, que é o que as pessoas pensam, porque o marketing não é valorizado. É caro. Estou pagando muito e eles têm que fazer a minha empresa andar. Eu não preciso fazer nada, eu vou só sentar na minha cadeira e esperar o dinheiro cair na minha conta. E aí contrata uma agência de marketing, que é um valor mensal que você tem que pagar, e em um mês, se não der resultado, não deu resultado, então eu vou sair. Mas tem uma parte aí também que é tipo um erro de logística. Porque, vamos colocar aqui marketing e aquela plaquinha que todo mundo ama colocar lá na porta, diretoria. Tem uma diretoria que é de direção, direcionar uma coisa a algo. Então você vai lá e contrata uma empresa de marketing. O que você precisa? Ela vai conseguir te passar, ela vai conseguir te falar. Mas você não consegue se estruturar, você não consegue se organizar para entregar um mínimo. Eu não estou falando de entregar tudo, não. Porque eu sei que é difícil, que é uma adaptação. Marketing também, ele requer uma adaptação que depende até mais do cliente do que da empresa contratada. Que é, por exemplo, uma coisa que vocês vão falar melhor que eu. A pessoa precisa gravar, aparecer, vincular ali sua marca ao seu rosto. Aí ela começa nos 2 primeiros vídeos. Mas... E aí sempre tem a desculpa. Mas eu não consegui gravar por causa disso e disso e disso. Você tem que entender uma coisa. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar para todo mundo que fala isso comigo. Isso aí é para acelerar o seu resultado, não é da agência não. Sim. Isso aí é quem ganha mais com você aparecer e cumprir o que a agência está pedindo é você, não a agência. E é tão interessante quando empresários percebem algumas limitações, porque nada é perfeito, nem sempre você consegue alinhar tudo. A gente tem um cliente, por exemplo, que ele reconhece o trabalho do marketing. E, assim, começou com o tráfego, precisava de mais clientes, conseguiram vários clientes, porque os clientes são recorrentes, e eles têm a noção, eles têm a capacidade de perceber dentro do administrativo, dentro da logística, que eles não conseguem atender mais do que as pessoas que chegaram ali pelo tráfego, pelo marketing, e eles vão mexer naquilo ali. Primeiro, vamos dar uma pausa aqui, entrou bastante gente, e vamos reestruturar, vamos aumentar a equipe, vamos melhorar nossos serviços e assim vai fazendo aquele ciclo. Melhorou aqui, aí vamos melhorar aqui, depois volta aqui, porque percebendo o ponto de cada lugar, não tem problema. Tem uma boa gestão administrativa, né? Tem algumas coisas que as pessoas não conseguem. Eu acho que o marketing ele sofre muito por falta de autoridade. Porque, às vezes, a gente fala alguma coisa para um determinado cliente, fala assim,
você precisa seguir isso aqui, porque a estratégia é assim, a gente definiu assim porque a gente estudou, não simplesmente porque a gente escolheu, decidiu que ia ser assim, porque a gente acha mais bonito ou porque é mais fácil, não. Às vezes o caminho que a gente escolhe é muito mais difícil do que a gente gostaria que fosse, toma muito mais do nosso tempo do que o que a gente gostaria que tomasse, mas a gente precisa fazer porque a gente entende que é aquilo ali que vai trazer resultado. A gente entende, a gente não acha, a gente não supõe. A gente define uma estratégia. E aí a gente não consegue aplicar, e aí é aquele ciclo vicioso, né? A gente não consegue aplicar porque o cliente não acredita, ele contrata, mas ele não, para ele não faz sentido. Se não faz sentido na cabeça dele, para ele também não faz diferença. Tem que fazer sentido na nossa, né? Porque nós que somos os administradores de marketing, então a gente tem que fazer sentido na nossa estratégia, na estratégia que a gente desenhou, para ele chegar no objetivo dele. Então, às vezes a gente esbarra nisso, nessa falta de autoridade que o marketing tem, porque parece que qualquer pessoa pode fazer. E não é assim. A gente estuda muito, a gente pesquisa muito, a gente se atualiza. Por que a necessidade do marketing ser mensal? Porque existe sazonalidade, existem novas estratégias, existem várias coisas que acontecem aqui toda semana, todo mês, que a gente precisa se atualizar. A gente simplesmente não senta e fala assim, o marketing está pronto. Não precisa estudar mais nada. Não é assim que as coisas acontecem. Então, mesmo que a gente queira dar resultado para o cliente, o marketing queira dar resultado, se esses outros pilares não estiverem funcionando e a gestão de marketing ela também não esteja funcionando, a gente não vai conseguir. Por mais que a gente saiba, por mais conhecimento que a gente tenha, às vezes a gente não consegue simplesmente levar o que a gente gostaria para frente porque a visão do cliente é outra, né? E eu acredito que isso aconteça não só na questão do marketing, mas também no comercial, que é tipo, vou soltar um vendedor, e o Yuri fala melhor sobre isso, vou soltar um vendedor na rua e se ele não vender, o problema é dele. Eu não preciso treinar, eu não preciso dar suporte, não preciso nada. Manda embora que tem mais gente precisando de emprego por aí. Exatamente. Então, na gestão administrativa do mesmo jeito. Contratei um assistente administrativo que vai só fazer o operacional. Eu já fui assistente administrativo, é só operacional, não tenho direito de pensar. Eu tenho só que executar o que está ali para eu fazer, que é lançar nota fiscal, que é cobrar de fulano, que é fazer isso, mas eu não tenho direito de pensar por quê? Porque sempre fez assim e sempre deu certo. Mas esquece que não é assim que as coisas funcionam. E que o perfil do consumidor ele muda ao longo dos anos, né? Antigamente a gente consumia porque era necessário. Eu vou comprar essa caneta porque eu preciso escrever. Depois mudou, né? Vou comprar essa caneta aqui porque essa caneta é mais bonita. Hoje eu compro porque eu me identifico com aquela marca. Porque eu me identifico com aqueles valores, porque eu me identifico com aquilo que a pessoa está trazendo para mim, com os valores familiares, com essa pessoa falar de Deus. Então, eu preciso me adaptar ao mercado. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que o mercado precisa. E isso é uma diferença ali que eu falo que a Black Friday também sofre disso, né? Não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que a minha empresa consegue e o que o mercado precisa. Que basicamente é isso que eu acho que tem aí de errado no mercado. Então, a parte de entrega e demanda e solução, você precisa de ter demanda e você precisa ter uma solução para aquilo. A gente fala muito de dor e solução, porque nessa parte de Black Friday existe uma coisa do planejamento. A gente falou de planejamento, de entrega, né, de via de mão dupla, e de marketing, gestão de marketing e gestão comercial e administrativa. Então, o que eu falo do Black Friday, além do planejamento que realmente não dá certo, é a falta de linguagem, a falta de conversa entre todas as equipes. Por exemplo, todas essas gestões precisam conversar até chegar a Black Friday. Então, dentro da Black Friday, vamos colocar, eu conheço aí algumas lojas que eu posso até exemplificar depois, de que a Black Friday dá certo, porque não só o planejamento que eles fazem, mas existe duas coisas. Atalhos mentais têm que ser usados em todas as formas de venda. Porque, por exemplo, quando você solta um tênis, a gente comentou aqui antes, a gente solta um tênis de 300, ele é 300 reais, aí passa um tempo, chega lá, você solta 300 reais, e se o seu concorrente soltar de 250, 200 reais, e aí? Como é que você vai fazer nessa situação? Então, temos que ter esse cuidado, que tem uma outra palavra que ainda complementa isso, que chama pesquisa de mercado. Como é que está balançando o mercado? Como é que seu concorrente está se portando nessa Black Friday?
Aí fala assim, eu não quero saber do meu concorrente porque eu vou vender. E aí? E é bem isso mesmo, que as pessoas esquecem de gerar valor, né? E pensam só no preço, esquecem de gerar valor e fica pensando ali no preço o tempo todo. Que o diferencial é o valor. E essa pesquisa de mercado, ela te mostra quais são as práticas que os seus concorrentes estão fazendo e que você pode usar para gerar valor para o seu cliente. Tem muita empresa grande, né, que faz benchmarking, que é uma coisa que você ter a capacidade de pegar a estratégia que a Apple usa e aplicar no seu negócio é muito, muito, muito satisfatório e é muito particular. Porque é uma empresa que é totalmente diferente de você, do seu negócio, né, que tem ali um marketing consolidado, que tem ali um boca a boca já muito bom. E aí você consegue aplicar essa estratégia na proporção do seu negócio. E as boas práticas das empresas, das grandes empresas, elas têm que ser aplicadas no seu negócio, sim, mas na proporção do seu negócio. E isso você só consegue fazer isso com pesquisa de mercado, com estudo, com planejamento, com gestão. Você não consegue simplesmente pegar e falar, vou aplicar. Você tem que entender aonde que você pode aplicar isso ali no seu negócio. E isso influencia diretamente não só nos seus resultados atuais, não só na Black Friday, mas no mercado como um todo, na forma como você se coloca dentro do mercado. E o tempo, cada dia que passa, está passando muito mais rápido. Antigamente eram anos. Hoje, principalmente no marketing, o que acontece hoje, semana que vem já não dá para usar mais. É tipo música, né? Música tipo TikTok, viral. Viralizou hoje. Amanhã você não sabe nem quem é, o que está acontecendo. Música, você nem conhece o cantor mais. Tanto que antigamente tem músicas de muitos anos atrás que todo mundo conhece hoje ainda. É diferente. Agora, né? Tem música de 2 anos atrás que estourou, que tem gente que nem lembra hoje. Nem lembra. É muita informação para as pessoas processarem nesses tempos de hoje. E como é muita informação, a sua informação precisa ser diferente. Se você é diferente, se você analisa a concorrência e não tenta fazer igual à concorrência, você tenta fazer diferente, melhor, você sai na frente. Para isso, você precisa saber o que a concorrência está falando. Isso aí, a pesquisa de mercado. A gente pode resumir bem assim, ó, pesquisa, autenticidade, impacto. Qual impacto você quer trazer para os seus clientes? Qual impacto você quer trazer para a sua empresa dentro do mercado? Né? Como que está a sua gestão administrativa? Como que está a sua gestão de comercial? Como que está a sua gestão de marketing? Acho que essa é a pergunta que a gente quer deixar, né, para quem está assistindo a gente, para quem é empresário, para quem está aí no mercado tentando fazer a diferença. E você vai esperar sempre a Black Friday ou alguma data comemorativa ou alguma coisa que seja muito específica para deixar o seu negócio sólido no mercado? Porque se for, eu acredito que dificilmente você vai conseguir sobreviver nesse mercado sem se atualizar, sem gerir processos, sem entender o que está acontecendo, sem renovar, sem se atualizar. Eu acredito que seja muito, muito complicado, né, se manter aí no mercado. Mas é uma oportunidade, né? É o Oceano Azul, que é o livro lá da faculdade. Tem gente que vê a oportunidade, vê um problema, uma situação como uma dificuldade. Tem gente que vê como oportunidade, né? Na chuva tem gente que vende guarda-chuva e tem gente que acha que é um problema não ter sol. Então, que não sai de casa. Que nem sai de casa porque está chovendo. Então, mudar a sua perspectiva sobre o valor das coisas, sabe? O valor da gestão comercial, o valor da gestão de marketing, o valor da gestão administrativa para você conseguir fazer o que Yuri sempre fala, né? Escalar o seu negócio. Que só vem através da venda. A gente só consegue escalar um negócio se você vender mais, senão... Um diagnóstico. Vou fazer um diagnóstico aqui agora para a maioria das empresas. Provavelmente isso acontece dentro da sua empresa. A falta de planejamento comercial ela é tão grande dentro de todas as empresas que é assim, ó. Qual treinamento, qual tempo que você tirou para treinar a sua equipe sobre quebra de objeção?
Por exemplo, a pessoa vai entrar na sua loja e vai virar para você, sem certeza, vai entrar na sua loja na Black Friday e vai virar para você e vai falar assim, mas em tal lugar tá tanto mais barato. Ela vai fazer isso. E qual vai ser a postura da sua equipe? A culpa é dele, do vendedor? Que não foi treinado por isso? Porque ele não sabe sobre o planejamento, de o que foi feito, por que está mais barato, se está mais barato, se deve estar mais barato, se aquele produto tem uma qualidade maior, se a pessoa está falando a verdade, que também tem isso. Por quê? Se você fez pesquisa de mercado, você sabe se você está falando a verdade. Se você treinou sua equipe para quebra de objeção, ele vai estar preparado para virar para a pessoa, por exemplo, e falar assim, ó, esse é um produto que hoje ele veio pouquíssimas unidades para a gente, e se ele está mais barato, provavelmente ele está descendo uma margem. Eu duvido muito, assim, não é desconfiando do que você está falando, mas provavelmente nós temos que te passar que talvez nosso produto seja original e o outro não seja. Será se é? Você tem que tentar quebrar aquela pessoa, quebrar aquela objeção para você pelo menos entender se é verdade. Por quê? Porque normalmente as pessoas tentam essa quebra de objeção para descer o valor do seu produto. Sim. E a gente fala muito aqui, vender na necessidade. E quando a gente vende muito na necessidade, ela vai conseguir o que ele está querendo. Que é diminuir o seu valor. E os atalhos mentais. Porque se você gerou urgência, que é exatamente isso, que ele tem que comprar naquele momento, você está preparado para a quebra de objeção dele. Agora, se você não estudou antes, não treinou antes, não otimizou seu comercial, não gastou tempo e dinheiro no comercial, ele vai perder a venda. E o que acontece? Os empresários sempre, quando vai contratar um vendedor, coloca lá vendedor com experiência. O vendedor tem experiência com vendas, não tem experiência no seu negócio. Ele precisa de um treinamento. Tudo é muito específico, cada empresa é uma empresa. Então, acha que assim, é mais cômodo eu contratar uma pessoa com experiência que eu não preciso treinar. Mesmo que ele tenha trabalhado no mesmo produto, é diferente, as empresas são diferentes. Uma coisa que eu queria só reforçar, não pensem que a palavra, a expressão Black Friday vai vender por você. Isso não vai acontecer. Não pense que o Natal vai vender por você. Não pense que o Dia dos Namorados vai vender por você e que você não precisa fazer nada só porque essa data existe, porque todo mundo espera comprar nessas datas. Porque isso não vai acontecer. Antigamente o mercado ele era menos aquecido mesmo nesse sentido, então as pessoas realmente, só por ser Dia dos Namorados, já se vendia muito. Mas bem antigamente, viu, gente? Porque hoje o mercado tem muito mais concorrente. E tem uma coisa que o mercado digital ele tem em particular, que é qualquer pessoa, qualquer empresa de qualquer nicho é seu concorrente. É seu concorrente pelo seguinte: se você hoje tem a necessidade, você está ali entre fazer um procedimento estético e comprar um sapato, vocês são concorrentes. Você tem um concorrente que nem é do seu nicho. Por quê? Porque a internet, ela coloca na sua mão à disposição todas as coisas. Então, você tem a missão de fazer essa pessoa querer comprar de você o seu produto, concorrendo com outras coisas que nem são do mesmo nicho que você. Então, o marketing ele não é só baseado no que o seu concorrente faz também, no que o seu concorrente direto faz. É baseado no que o mercado oferece. E aí que você precisa gerar desejo e também atrair a pessoa e criar aquela necessidade de que ela utilize o seu serviço ou produto. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui agora que eu quero saber porque eu acho uma coisa muito polêmica. E eu escutei isso há 2 dias atrás de uma pessoa que consome do mercado, igual todas as pessoas. Ele virou para mim e falou assim, a profissão de vendedor tá acabando. Ele falou isso, a profissão de vendedor tá acabando. O que vocês têm sobre posição sobre isso? Porque a posição de vendedor é o seguinte, a gente foi criado desde pequeno, você chega lá, aqui mesmo tem algumas lojas que você passa na porta e a pessoa vira para você e fala assim, entra aqui, compra o meu produto, compra não sei o quê. E eu falo de uma forma errada, eu falo que ali não é vendedor, ele é um amostrador de produto. Então uma coisa, vendedor, ele é sempre contratado sem uma especificidade. Isso aí. Porque nessa parte do vendedor, se você pega a pessoa que mais gera conexão entre a sua loja e o cliente e você não investe nisso, por exemplo, hoje você vai achar aí as escolas presenciais ou qualquer coisa do tipo, o que tem de venda nela?
dentro de uma faculdade mesmo. Como que você aprende a se vender? Como que você faz para se vender? Porque se você não se vender, você não vai entrar no mercado. E aí? Você que vai pagar o preço? Eu acho que isso aí as pessoas falarem que a profissão de vendedor vai acabar, isso é impossível. A profissão impossível não, né? Que eu não sei daqui 200 anos como é que vai ser, mas pelo menos aí pelos próximos 50 anos, eu acredito que ela vai crescer ao invés de ser diminuída. Até porque a oferta é muito grande. E gente, vender, existe um preconceito muito grande por trás da venda. Porque, para pensar, antigamente as pessoas falavam assim, eu não sei fazer nada, vou ser vendedor. Uhum. Vou vender algo. Vou vender alguma coisa, entendeu? Só que o mercado era completamente diferente. Então, se você não tinha oportunidade de fazer outras coisas, você falava, não, vou vender uma roupa, vou montar uma loja, vou vender um doce, alguma coisa. Hoje não. Hoje é o que falta no mercado. Vendedor qualificado. Gente que consegue realmente transformar uma simples conversa numa venda. Porque as pessoas focam muito no resultado final, no dinheiro dentro do bolso. Mas esquece que existe um processo por trás. Porque mudou de acordo com o perfil do consumo das pessoas, com a quantidade de demanda, com a quantidade de oferta que o mercado tem. Porque se você parar para pesquisar, existem não sei quantas milhões de lojas que vendem sapato. Que hoje vende fisicamente, que vende online, que vende... Tá, mas e aí? O que é, pra mim, a mesma coisa das pessoas falarem que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Às vezes o chat GPT mais me atrapalha do que me ajuda. Eu escrevo. Eu crio conteúdo e às vezes mais me atrapalha do que me ajuda. Porque ele traz uma coisa tão genérica que a ideia que eu tinha de fazer um negócio mais específico acaba sendo matada ali, né? Você esquece. Eu esqueço. Eu falo assim, não, isso aqui deve ser mais interessante do que a ideia que eu tive. Mas muitas vezes não é. Só que não. Nós que já trabalhamos em indústrias, né? Eu fico pensando nisso, tipo, pelo menos, eu vou falar por mim, né? Meu sonho é trabalhar em uma indústria. O meu sonho era, todo mundo colocava na cabeça que o melhor lugar para a gente trabalhar e fazer uma vida era dentro de uma indústria. Hoje as indústrias estão, vamos colocar que eu falo que realmente ela não vai substituir o ser humano. Ela vai substituir a mão de obra desqualificada. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Ela está crescendo nas indústrias. Só que para ela crescer nas indústrias, você precisa de quem? Do vendedor. Porque o vendedor precisa vender aquela peça para que você coloque na indústria. Então, hoje, não é, o vendedor não é vamos colocar assim, um cargo definido, porque todo mundo tem que se vender, todo mundo tem que ser vendedor. Ou as pessoas em um futuro muito próximo, que não sabem se vender, o mercado vai engolir elas, ou elas vão ter que aprender, que entrar do jeito certo de vender. Porque para mim esse jeito que você mostra o produto para alguém sempre foi errado. Só que ele era cômodo, porque antes a gente não tinha um digital para mostrar para a gente que a gente quer mais. Porque assim, eu costumo falar muito que quando você entrega algo para o cliente e aquilo faz sentido e dá resultado para ele, ele não quer voltar para trás porque ele tinha antes, não. Ele quer ir para cima. E o vendedor, ele não me dá essa sensação de que ele quer melhorar, de que ele quer vender mais, de que ele se preocupa com a empresa que ele trabalha. Então isso é a questão da mão de obra qualificada da venda. Vamos colocar, nós aqui, nós três, nós somos o produto, e nós somos o vendedor, e nós somos a pessoa que vai fazer todo o processo. É o que eu falo, a gente está falando sobre as gestões, vocês acham que para a gente é fácil? Não é não. Nós temos barreiras a ser quebradas do mesmo jeito que seu negócio tem. E até mais, por quê? Porque a gente não terceiriza algum serviço que não faz sentido, porque nós somos profissionais. Só que teoricamente isso enche. Mas aí, vem aquele negócio sobre venda, sobre se vender. Você já parou para pensar que até mesmo para você gravar uma aula, você tem que se vender dentro dela? Sim. Então, isso é a parte de valorização do vendedor, porque não existe uma certa cultura criada. Porque a cultura precisa ser criada para que você valorize o vendedor. Só que aquele vendedor que te chama ali, aquilo é uma cultura criada da loja, não do vendedor. Porque, por exemplo, eu tenho os vendedores que eu já treinei também, que eu começo por uma cultura criada primeiro. Primeiro eu tento mudar aquela cultura que ele tem, que é o que você falou. Sobre vender um produto, todo mundo é vendedor, vou sair e vou vender um produto. Por que todo mundo que sai para vender um produto, a cada 1000 pessoas aí, 5, 3, 4 dá certo? Porque existe aquele negócio, a escala. Como que eu vou fazer a escala? Como que eu vou fazer o planejamento de 5 anos? Como que eu vou me vender? Porque se meu produto ele tem solução, mas eu não sei me vender, ele não tem solução. Porque ele não vai sair da sua gaveta. Como é que você vai dar a solução para alguém com um produto dentro da sua gaveta?
Então é isso, né, galera? A Black Friday tá aí. Nessa sexta-feira vai acontecer. Eu fiz a piada interna no começo? Acho que eu esqueci. Vou fazer a piada interna de novo, se eu já fiz no começo, vocês me perdoam, mas não tô lembrando, mas não posso deixar passar, entendeu? Pra quem não sabe, Black é preto e Friday é amarelo. É piada interna, viu, gente? Pra saber, tem como ver com nós. Então, amanhã é a Black Friday, mas aí campanha de marketing tem Black Week, Black November, seja o que for, você precisa estar preparado. E tem aquele negócio que é uma campanha de final de ano que eu queria deixar para todo mundo. Planeje seu 2024 para ontem. Por quê? Se você está frustrado agora com uma Black Friday que você não planejou, que seu comercial não vendeu, que seu marketing não atraiu, que seu administrativo não conseguiu gerir, o erro não é só deles. Então, cadê o planejamento? Vamos começar por ele agora? Eu quero falar uma frase muito polêmica aqui, que é uma tese que eu defendo. Porque eu já escutei isso antes e eu tenho certeza que é isso. Planejamento não foi feito para dar certo. Não faça um planejamento achando que ele vai ser 100% concluído, porque ele não vai. Existem vários fatores externos, fatores de mercado, várias coisas que influenciam e fazem com que o seu planejamento não saia como você gostaria. O planejamento, ele é uma orientação. O seu planejamento, independente que seja seu planejamento financeiro, que seja seu planejamento administrativo, que seja o planejamento de marketing, que seja qualquer planejamento, não foi feito para dar certo. Ele foi feito para te preparar para lidar com o que der errado. Não foi feito para dar certo, foi feito para te preparar para o que venha a dar errado e saia como você não esperou. Então, não deixe de fazer planejamento por conta de achar, nossa, mas eu nunca consigo seguir um planejamento. Ninguém consegue. Nenhuma empresa consegue, nenhuma pessoa física consegue. Ninguém consegue. Então, não se sinta especial porque, eu não vou deixar de planejar porque ano passado eu coloquei 20 metas. Primeiro, você colocou 20 metas e cumpriu 2, parabéns para você, que tem gente que coloca 5 e não cumpre nenhuma. Então, de acordo com o seu perfil, de acordo com o perfil da sua empresa, não deixe de se planejar porque você acha que vai dar errado. Não deixe de se planejar porque você já fez um planejamento e não deu certo. Não tenha medo de se planejar, porque é isso que vai salvar você, é isso que salva a gente, né, das coisas que deram errado e que a gente teve como recalcular a rota, que é algo que eu também gosto de falar muito. Recalcule a rota. Não tenha medo de recalcular a rota, porque isso faz toda a diferença no seu resultado final. Planejamento é aquele negócio, né? Se precaver para um possível erro ou um possível acerto. Porque a gente tem uma mania de achar que o planejamento ele é direcionado para dar certo. E nem sempre. Porque, por exemplo, se você faz um planejamento analisando que pode ter um erro, o seu planejamento também deu certo. Então existe uma grande possibilidade. Planejamento não é direcionado a sucesso. Planejamento é direcionado a aprendizado e otimização, que é as coisas importantes que eu falo que o sucesso ele é sempre consequência. O dinheiro ele é sempre consequência. Que eu escutei aqui principalmente delas, que é assim: todas as vezes que você passar a linha, que você pegar o dinheiro e colocar antes de tudo, que você pegar o dinheiro e falar, primeiro eu preciso ganhar dinheiro para depois eu planejar. Se você começar a bagunçar a sua linha, você terá uma vida bagunçada. Então você tem um segmento, que é planeje, faça seu plano de ação, para que você consiga fazer e, no final, aprenda a lidar com sua frustração. Porque não existe uma pessoa no mundo inteiro que não vai se frustrar. A gente falou aqui antes das câmeras e eu vou repetir isso para vocês. Primeira coisa que você precisa entender: ninguém cresce na facilidade. Ninguém cresce nas partes fáceis da vida. Todo mundo cresce com os quebra-mola. Todo mundo cresce com recalcular a rota. Todo mundo cresce com o tapa na cara. Ninguém cresce sendo adulado o tempo inteiro. Não mesmo. Então, Karen, quer falar o seu grande final, por favor? Eu acho que já foi tudo bem resumido.
A gente falou aqui muito sobre tudo que envolve a Black Friday e espero que você tenha aprendido, pegado alguns insights aí para aplicar na sua empresa, até na sua vida. Planejamento é tudo. Então é isso, viu? Galera, um beijo. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.